Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Máquinas Pensantes, onde nós trazemos convidados especiais, fazendo uma dialógica com a inteligência artificial e a influência dela em nossas vidas. Hoje eu tenho aqui dois baluartes da inteligência artificial que vai bater um papo comigo muito descontraído, porque eles já entendem muito, tem projetos na área. Eu tenho aqui hoje o Marcos Henrique e a Lori. Eles trazem muitas novidades relacionadas à inteligência artificial. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Muito obrigado, Ursula. É um prazer sempre estar falando sobre um tema tão bacana, tão importante, tão interessante, de uma forma bem descomplicada, não é isso, Lori? É isso aí. Eu acho que a intenção nossa é descomplicar isso mesmo, né? A gente falava ainda há pouco que às vezes as pessoas não têm muito definido, né, Lori, o que é inteligência artificial. Eu acho que não cabe a nós definir a inteligência artificial, mas talvez trazer isso como que influencia a vida das pessoas, né? Como que isso chega até a mesa de uma pessoa, até a casa de uma pessoa, né? E eu falava no início com você aqui que me parece que houve um divisor de águas, né? Quando surgiu o ChatGPT. Eu sei que a inteligência artificial já existe há muito tempo, a generativa mais recente, mas o ChatGPT trouxe isso muito para a mesa das pessoas, né? Vocês percebem isso também? Com certeza. Eu já trabalhava com IA antes do ChatGPT, né? E eu lembro o quanto era complexo criar IA, principalmente IBM Watson. Você tinha que configurar fluxogramas, né, lá desses árvores de decisões e colocar muitas variáveis para conseguir fazer uma IA. A IA que a gente consegue criar hoje, se você fosse fazer com os modelos mais antigos, tipo o Watson, você demoraria ali provavelmente uns 2 meses. E hoje mesmo? você é capaz de criar em minutos. Em minutos, Com certeza. E assim, a questão do ChatGPT tem uma história interessante. Eu não sei se ela é real, mas eu vou replicar como eu ouvi. Ó, fake news. Mas o Google, ele tinha muito mais capacidade para fazer a IA generativa acontecer. Então, a base de dados dele já era gigantesca. Sim. E LLMs, né, que são as bases de dados para as construções das IAs, precisam de muitas bases de dados. O Google, toda aquela empresa gigantesca ali, com todos aqueles acordos comerciais de governos e tudo mais, ele não podia soltar algo para a população em geral. Então, ele utilizava dessa inteligência artificial que ele já tinha internamente nos anúncios. Ficava só para ele lá, né? Exatamente. Nos produtos deles. Até que veio uma startup, né, que é a OpenAI. E essa startup, sem essas amarras, sem todos esses acordos comerciais, ela colocou no mercado. E aí é assim que as startups aparecem e foi assim que, na verdade, a inteligência artificial, como a Lori bem disse, ficou mais específica para o público, mais aberta para o público em geral. E complementando, Bill Gates estava por trás, porque Bill Gates, inclusive, recomenda uma série chamada O Futuro de Bill Gates, que conta exatamente esse início da OpenAI. Ele conheceu ali os 2 desenvolvedores por trás do projeto, eles já tinham procurado ele para mostrar, e ele falou que ajudaria a startup se caso eles conseguissem criar um modelo generativo, né, generalista também, que fosse tão avançado a ponto da população em geral conseguir utilizar. Sim. Então, através desse comentário dele, né, eles decidiram abrir para público e fazer isso acontecer de forma mais rápida, porque treinar IA em um ambiente controlado demora muito mais tempo do que você treinar IA em um ambiente aberto. E eles não tinham nenhumas amarras, como o Marcos disse, abriram, e aí quando eles abriram, o Bill Gates ajudou a acelerar esse processo. Num ambiente corporativo, eu acho que a IA, a inteligência artificial e suas implicâncias, tem uma discussão bem profunda, né? Mas para a população, para o público que agora que está ouvindo esses termos, talvez, né, muitos deles novos para eles, como que vocês percebem que está sendo recebido e até mesmo digerido por essa população nos 4 cantos do país tão diverso, tão diferente? Assim, é uma pergunta muito interessante, bem relevante, na verdade. Assim, muitas pessoas ainda estão com medo, outras pessoas estão negando e outras pessoas nem sabem que existem. Com medo, negando e não sabem que existe. Exato. Então, nós temos essas 3 camadas da população, em geral,
que estão nesse sentido, né? Agora, é claro, existem aquelas também, que são em menor número, que adotam de forma exponencial. Então, assim, elas pegam como early adopters, que a gente chama, né? São os que adotam a tecnologia bem no início. Estão dispostos a aprender com o aprendizado que está todo mundo fazendo em conjunto. Sim. Nesse caso, são menos pessoas, mas a gente tem encontrado bastante nesse sentido, porque a gente vive também nesse mundo, né, de inteligência artificial. A gente vive num mundo que a gente está conversando sobre isso todo momento. Então, para nós, é muito mais... familiar. Sim, talvez a nossa energia seja de atrair pessoas... Sim. Que gostam desse assunto e que admiram e que também, assim, colocam em prática no dia a dia. Então, a população... É assim, porque não vai resolver se a gente ficar com as grandes startups aí, Mega, Google, OpenAI, se isso não chegar até as pessoas. Isso não resolve, né? Isso pode resolver um certo nicho, mas a massa mesmo precisa entender isso e saber para que serve. Não é verdade? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar mesmo. Sim, e tem também uma parte desses dois grupos iniciais que você citou, que são aqueles que boicotam. E é bem interessante, assim, verdade, quando você coloca dentro de uma empresa, né, você vê ali que sempre tem uma pessoa ali, geralmente, assim, a maior parte das vezes essa pessoa está em um cargo de liderança, ela começa a boicotar, colocar defeito na IA. É um momento que eu até paro para olhar assim e falo, opa, mas o seu operacional está tão ruim que a IA já chegou já fazendo 10 vezes melhor e a pessoa quer olhar e falar, tipo assim, quer cobrar 100 vezes melhor. Só dela tá fazendo 10 vezes melhor ali a princípio já é uma mudança muito grande. Mas não, ela começa a boicotar, colocar milhares de defeitos. E aí isso é até um comentário pra você aí, que é essa pessoa. Eu, como especialista, eu olho pra essa pessoa e já penso, poxa, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa IA ficar 100 vezes melhor do jeito que ela quer, porque essa IA vai substituir a função dela. Mas essa pessoa, ela tá até certo ponto, né? Que ela não vai permanecer muito tempo com essa resistência. Ela não vai, só que o que eu vejo de padrão é que na maioria das vezes ela não aceita. Na verdade, ela é tirada do processo. Sim. Porque ela não aceita. Então eu olho e falo, eu como especialista, assim também como outros especialistas em AI, porque a gente é apaixonado por IA. A gente é muito apaixonado e a gente adora pessoas que gostam, que estão adotando e a gente pega na mão mesmo, a gente dá suporte, a gente ensina, a gente não tem problema com compartilhar conhecimento. Mas essas pessoas que chegam boicotando, eu já olho e vejo que ela é justamente um problema dentro da empresa para fazer com que a empresa cresça. Ela é aquele, a gente chama de vírus, aquele vírus que entra por dentro e que acaba danificando ali todo o sistema. Então eu olho e falo, eu vou deixar ela 100 vezes melhor, porque essa pessoa não vai ter opção mais de boicotar. Vai chegar num ponto que ela vai perder o controle sobre a situação e a IA vai dominar ali, realmente fazendo o que ela veio para fazer, que é ajudar essa empresa a crescer. E aí, então, fica esse recado aí, não seja essa pessoa que boicota. Mas você identificou essa pessoa e ela é uma pessoa importante dentro da empresa. Várias. Várias. E como que você trabalha com essa pessoa? Ela não vai ser retirada. Ela precisa ser sensibilizada, talvez, ter conhecimento. Essa é a questão. Eu tento, o Marcos tenta. O Marcos tem muito mais paciência do que eu. Ele tenta... Gostei, Marcos. Mais paciência do que eu. Ele, assim, geralmente quando é caso difícil eu mando pra ele. E só que... Caso meio perdido, você já manda pra ele? Assim, a conscientização nossa, ela vem antes da empresa se tornar cliente, através das nossas redes sociais, dos nossos conteúdos. A primeira conversa que a gente faz com a empresa, a gente até se propõe, opa, deixa a gente conversar com o seu time. A gente se propõe a fazer isso, a ir lá na empresa, dar essa consultoria sem cobrar nada, assim, por estar se tornando nosso cliente. Só que tem pessoa que não vai entrar na cabeça dela naquele momento, porque é um processo construtivo. E ela não vai se adaptar. E não é só a IA. Se você parar pra olhar o comportamento dela, porque eu sou designer da experiência do usuário, se você parar pra olhar o comportamento dela, ela já vem demonstrando esse comportamento em outros tipos de tecnologia, que seja a mudança de um CRM, que seja a mudança de alguma ferramenta de controle operacional, ela já mostra essa resistência. Então ela não vai mudar da noite pro dia. É aquele negócio que ela tem que sofrer um impacto primeiro pra acordar pra vida e falar, peraí, eu preciso realmente agora mudar o meu comportamento. E aí, se ela cair na minha linha de frente, eu vou ser essa pessoa que vai fazer a IA ser 100 vezes melhor justamente para ela acordar para a vida.
Eu acho que essas pessoas vão estar em todos os locais, né? Não porque elas querem ser assim, talvez, mas porque elas têm uma vida, uma cultura, né, que condicionou ela dessa forma. Eu mesmo, eu tenho que aperfeiçoar todos os dias, né? Eu tenho 56 anos. Já imaginou o que eu aprendi na minha época e o que eu tenho que me adaptar agora? Fácil não é. É realmente uma mudança de comportamento, né? Dos dias atuais, pois não. Eu costumo falar que a gente tem que ser humano também nessa transição. Mas há 6 meses atrás, nós adotamos uma postura porque a gente entendeu que as pessoas elas não estavam vendo o quanto isso ia ser assim, impactante realmente na vida, não só delas, mas da empresa e de todo o ecossistema financeiro. Então, se a gente não adotasse essa postura de falar assim, olha, você realmente vai ser substituído, as pessoas elas não teriam muito esse impulso. Certo. Porque o ser humano, ele tende a se acomodar muito com situações. Sim. E a mudança, ela não é agradável na maioria das vezes. E uma mudança tão impactante quanto a inteligência artificial, ainda menos. Como você disse, é uma desconstrução. Desaprender é muito mais difícil do que a gente aprender uma nova coisa. Porque você quer continuar fazendo daquela forma. Essa é a razão que quando a gente vai em empresas, eles querem que a gente adapte essa tecnologia dentro de um processo já existente. E é onde a gente começa a falar. É a mesma coisa de você colocar... Complicado, né? Você não pode fazer isso, né? Na verdade, assim, essa tecnologia em específico, ela é uma tecnologia diferente. Então, ela é uma transformação da tecnologia atual. Então, as empresas, elas querem como se fosse colocar uma bola dentro de um quadrado. Não dá certo. Então, ao invés de colocarem um outro sistema e começarem um outro processo e deixarem aquele que está funcionando até adaptarem, não. Elas querem que forçar uma inteligência artificial a adaptar a modelos antigos. É quase como se fosse o digital adaptar ao analógico. Entendi. Sim, Complementando, quando fala de substituir, a gente não está querendo falar que essas pessoas vão perder emprego. Sim. E sim que elas vão poder ter a opção de serem realocadas a funções que, na verdade, envolvem menos trabalho operacional. Por exemplo, um vendedor, enquanto antes ficava ali no celular respondendo pessoas o dia todo para talvez tirar 1, 2 vendas ali, respondendo mensagem repetitiva, às vezes a única forma que eles tinham de otimizar isso era criar mensagens padronizadas, onde eles davam Ctrl+C, Ctrl+V, isso acabava engessando o atendimento e diminuindo a taxa de conversão. Hoje eles não precisam mais ser os vendedores da ponta que vai conversar com o cliente. Eles vão ser aquele cara que vai só ir lá e fechar a venda, convencer o cliente que aquele é um bom produto, porque eles deixam a IA cuidar de todo o processo, ou seja, eles vão ficar menos desgastados do operacional e eles vão ter mais liberdade na mente e mais criatividade para se tornar cada vez melhor no fechamento. Excelente. Então, assim, para todo mundo, não é realmente a substituição. Vai ser substituído na sua área, só que vai ter a opção, a partir do momento que essas pessoas aceitam a IA, de assumir novas funções que serão complementares àquela área que antes ele tinha que fazer 100% sozinho. Maravilha. Marcos e Lori, eu tenho usado muito o chatbot das empresas. Eu acho muito chato aquilo. Acho muito chato. Então, assim, vocês são especialistas. O que vocês fazem para não ficar tão chato daquele jeito? Porque lembra quando você ligava para a operadora? Digite 1, 2, você não aguentava. O chatbot está transformando aquele jeito do telefone, só que digitado. Me ajuda, por favor. Não, com certeza. Esse, inclusive, é um dos grandes diferenciais. Eu vou deixar a Lori falar sobre isso, porque ela é especialista em humanização. Eu fico pensando aquelas crianças empolgadas, deixa eu falar. Eu vi vocês brigando aí. Mas é incrível. Em harmonia. Que ótimo. Mas é o seguinte, primeiro é que tanto essa IA dentro do WhatsApp quanto esse que você citou, ambos são chatbots, porque chatbots é um fluxo conversacional independente de qual ferramenta esteja. Pode ser no site, pode ser no Instagram, no WhatsApp. Aí tem um chatbot regrado, que é esse que você falou, que existe, ele tem que seguir regras pré-determinadas. Isso. Data de nascimento, tanto a empresa cria regras para o usuário seguir as regras, só que o usuário não quer seguir regras, ele quer
quer algo fluido, ele quer um atendimento como se ele sentasse e conversasse com o humano. Então a gente tem o regrado e a gente tem o chatbot fluido, por linguagem natural. Fluido é uma conversa fluida, você não passa por regras. E linguagem natural, que é uma linguagem humana. Então você não percebe que é algo robotizado. A nossa tecnologia, ela é essa linguagem natural, chatbot linguagem natural, e só que nós temos um diferencial maior ainda, que é o quê? A gente começou a colocar técnicas que os humanos utilizam na abordagem de venda. Técnica de rapport, para você criar identificação e fazer com que esse usuário simpatize com você, né? Técnicas de copywriting, que são palavras que você utiliza para aumentar o poder de venda e trabalhar alguns gatilhos mentais que, apesar das pessoas falar, mas gatilhos mentais é manipulação do comportamento humano. A todo momento você está fazendo manipulando pessoas a fazer algo que você quer. Seja uma criança chorando para conseguir um doce. Aquilo é um tipo de manipulação. Então a gente começou a utilizar gatilhos mentais e outras estratégias para conseguir aumentar a taxa de conversão. Só que mais que isso, não só isso, mas a gente é extremamente apaixonado pelo ser humano. Eu de uma forma diferente, o Marcos de uma forma diferente, mas ambos compartilham esse mesmo amor. E a gente olha, a gente sabe que tem um ser humano do outro lado da tela conversando com essa IA. E a gente quer fazer com que ela forneça o melhor atendimento para aquela pessoa. Se aquela pessoa estiver triste, que ela tenha a possibilidade de desabafar com aquela IA. Cite um exemplo desse atendimento humanizado. Por exemplo, para eu entender melhor. Primeira coisa, quando manda a mensagem para a IA, ela vai perguntar o nome dessa pessoa. Porque a pessoa, ela quer ser tratada como uma pessoa e não como mais um número. Então vai perguntar o nome dela, vai tratar ela pelo nome do início ao fim. Detalhe, essa IA, ela não vai se apresentar como uma IA. Ela não vai falar em nenhum momento, eu sou um assistente digital. Vai falar, olá, eu sou a Ana, assistente da A3 Imobiliária. Então ela se comporta como se fosse uma pessoa, porque senão aquele humano por trás ali conversando, aquele lead, aquele cliente, ele vai falar, eu quero falar com o humano, quando ele percebe que tá falando com o robô. Então a gente não fala, a IA não vai falar. A partir daí, ela vai fazer o quê? Ela vai responder as dúvidas desse cliente, mas ao mesmo tempo, ela vai fazer perguntas para ele. Cada pergunta que ele faz para IA, ela responde e devolve uma pergunta junto para ele. Para quê? Para identificar o perfil dele e o comportamento dele. Por quê? Ela vai adaptar a comunicação dela, vai criar uma comunicação construtiva que ela vai fazer ao longo dessa jornada para, primeiro, fazer com que esse cliente se sinta mais confortável durante a conversa e para entender também qual que é o produto dentro da empresa que se encaixa melhor para ele. Porque, por exemplo, ele pode chegar interessado, vou dar um exemplo no mercado imobiliário, ele chega interessado em um tipo de lançamento de um empreendimento novo. Só que aí a IA descobre que ele tá com o nome sujo, porque é uma das perguntas que ela faz. Num ambiente normal, talvez um corretor viraria para ele e falaria, olha, você não pode comprar porque você tá com o nome sujo. A IA já olha e busca na base de dados dela e vê que ela tem um empreendimento que esse cliente consegue parcelar agora e financiar só daqui 1 ano, 2 anos. Ou seja, ele tem tempo para limpar o nome dele. Então ela olha e fala, olha, você não vai conseguir comprar esse apartamento porque o financiamento dele já é agora e você tá com o nome sujo e tudo mais, mas existe uma opção aqui dentro do seu orçamento. E aí ela apresenta uma opção. Então ela faz com que ele se sinta ouvido e acolhido. Porque em um outro cenário, o corretor só falaria, não, você não pode comprar. Ela já entende a realidade dele, ela olha, está com o nome sujo, mas ele quer comprar e ele pode comprar sim, porque existem outras opções. E se também não existe uma opção dentro da documentação dela, o que ela vai fazer? Ela vai transbordar para o humano, ver se consegue atender ele. E aí, quando cai para o corretor, ele não tem que lidar com a enxurrada de lead desqualificado, ele tem tempo... Já está filtrado já. Isso, ele tem tempo para fazer o quê? Para ser melhor ainda. Porque antes, talvez, ele era um corretor ruim, porque ele não tinha tempo, tinha que lidar com tanto lead desqualificado. Agora, ele lidando só com lead qualificado, ele tem tempo para dar um pouco mais de atenção e olhar aquela pessoa como realmente um ser humano. Você já fez um estudo das pessoas que passaram por esse processo, o sentimento deles depois? Ainda não. Porque você tem isso oferecendo isso, né? E esse que foi atendido? Como eu falei que eu odeio o chatbot. Será que ele também pensou? Falou, nossa, realmente pareceu humano isso, né? Isso, na verdade, tem algumas pessoas que nos dão feedback, né? O retorno, claro, dos clientes. Falam que as pessoas chegam dentro das empresas nem sabendo que tinham sido atendidos por um chatbot. Ou por uma IA. Então, assim, nesse sentido, a gente...
coloca como sucesso, porque a nossa intenção principal é humanizar o máximo possível aquela interação. E isso a gente tem conseguido, pelo menos no feedback dessas empresas que estão tendo. Certo. Vamos ampliar isso mais. Nós temos aí as redes sociais totalmente dominadas por inteligência artificial. Como que vocês têm percebido o estrago e o benefício dessas redes em nossas vidas? É incrível, assim. Talvez, assim, os influenciadores, eles dominam grande parte dessas redes sociais e a gente não sabe, assim, que... Nossa, é interessante essa pergunta, ninguém nunca me fez ela, Lore, assim, deixa eu refletir ela aqui junto, assim, porque, assim, ó, falando de uma forma bem direta, é um estrago porque vai dar para as pessoas... A minha rede social é diferente da sua rede social, que é diferente da rede social da Lore. Sim. Então, por essa razão, é muito difícil a gente comparar as redes sociais. É sempre baseado no interesse. Sim. Mas o interesse hoje está cada vez mais raso. E as pessoas estão cada vez mais também buscando só aquela camada inicial das proposições. Não está aprofundando, né? Eu acho que não há uma discussão muito profunda sobre as redes sociais, ou nas redes sociais também. Na verdade, nem dá tempo de fazer isso. Porque as pessoas estão com a atenção muito rápida. Assim. Tipo, em 2 segundos, se você não capturar de alguma forma a atenção, automaticamente aquilo já... Como que você tem feito para minimizar isso na sua vida? Na minha vida? Na sua vida. Vamos pessoal agora. Eu acho que você falou que é muito rápido, não dá tempo. Como é que você tem feito isso? A gente tem adaptado e com certeza a gente aprofunda através das coisas que a gente gosta. Então, Sim. assim, a minha rede social, ela mostra e me apresenta coisas do meu interesse. Sim. Então, automaticamente, eu sigo perfis e pessoas com quem eu admiro e eu gosto de aprofundar no assunto. Mais do que isso, eu interajo com essas pessoas, né, através das redes sociais também, um início de contato. E aí, por essa razão, a gente vai aprofundando naquilo que é a nossa área de interesse. Mesmo assim, você é bombardeado, né? Não tem como não ser. Não tem como não ser, né? Sim. Na verdade, esse bombardeio ele é causado pelo próprio algoritmo que está ali. E aí esse algoritmo é baseado também numa intencionalidade. Sim. Tanto da rede social, que ela precisa te bombardear com propagandas, quanto também das pessoas, que assim, quanto conteúdo que não é criado e gerado por microsegundo, na verdade. Todos os segundos são gerados milhares e milhares de conteúdos dentro das redes sociais. Então. Eu fiz essa pergunta porque está tudo ligado à inteligência artificial que domina a gente nas redes, né, Lore? Posso complementar? Claro que pode. Quando eu falei, você, eu quero falar. É um assunto que me empolga muito. Sobre os conteúdos, eu tenho alguns pensamentos bem diferentes do Marcos. Primeiro, eu falo que eu adoro brincar com o algoritmo. Eu também tento enganá-los. Toda semana eu fico demonstrando comportamentos diferentes do meu dia a dia para ver os conteúdos que ele me manda, até para estudar isso, como que o algoritmo funciona, e para estudar também o comportamento das pessoas fora da minha bolha ali, né? Então eu gosto muito disso. E o que acontece? Vai ser um negócio, deixa eu formular aqui para ficar algo de fácil entendimento. Quando eu comecei a estudar métodos mais fáceis de aprender. E uma das coisas, inclusive, que tem comprovação científica por trás é que se você, enquanto você está aprendendo algo, você ensinar aquele mesmo assunto para alguém, você consegue aprender muito mais rápido. Você já ouviu falar disso, né? Perfeitamente. De você compartilhar o seu conhecimento. Então, o que eu estou vendo é que as pessoas da internet, na verdade são as mesmas aqui fora da internet, elas entenderam isso. Primeiro, que elas aprenderam que se elas, enquanto elas estão estudando algo, elas compartilharem com alguém, ela ensinar alguém, ela vai aprender muito mais rápido. Só que com o poder da internet, enquanto ela está aprendendo e ensinando, ela pode ensinar para milhares de pessoas através da internet, que além dela estar aprendendo muito mais rápido, ela também vai estar se tornando uma autoridade durante essa jornada. Então, o que a gente hoje fala de conteúdos superficiais, a gente tem que analisar. Porque pode ter na verdade, 3 tipos de conteúdo. Aquele conteúdo superficial que é de alguém que está aprendendo na jornada e a gente tem que, de certa forma, valorizar isso. Afinal, as pessoas estão evoluindo. Aquele conteúdo superficial que é de um especialista, mas ele entendeu que o seu público não está preparado para ir para a parte mais técnica. E até porque se ele consegue compartilhar o conhecimento que ele tem de longas datas de uma forma simples e descomplicada para mais pessoas aprenderem, até pessoas fora do seu
seu objetivo, isso é bom também, porque é um compartilhamento de conhecimento. E tem aqueles superficiais que realmente eles não querem evoluir, eles não estão nem aí, eles têm aquela camada superficial e eles vão conseguir ali. Só que de qualquer forma, na minha opinião, é uma forma de compartilhamento, tem que ser aplaudida da mesma forma, porque a partir do momento que você compartilha conhecimento, seja raso ou seja técnico, você tem que ser aplaudido. E o que cabe a gente é: o que eu quero aprender hoje? Dosar isso. Isso. Eu vou lá, eu aprendo sobre algo e eu consigo usar outros meios para me aprofundar. Consigo usar o YouTube, que é um conteúdo mais denso. O YouTube tem vídeos muito mais longos. Eu consigo ir para um artigo, eu consigo ir para um livro. Então, ver a rede social como a primeira entrada daquele conteúdo e não como a única forma de estudo. Eu percebo assim, para nós três aqui, isso talvez é plausível, mas para a sociedade que é invadida e dominada por essas redes, talvez não seja. É isso que eu quero questionar. Mas aí cabe o meio a controlar isso. E eu falo assim, como é que esse pessoal que é dominado, né, pelas redes sociais, pelos algoritmos, pode se comportar ou pode ser ajudado às vezes, né? Porque eles ficam lá. Eu tenho um senhor, quando eu vou trabalhar todos os dias, ele fica o tempo todo vendo o TikTok. Assim, não é possível que tem tanta coisa interessante para ele ali. Não estou condenando, não. Estou dizendo assim, que eu acho que ele está muito ali dominado por aquilo, né? Mas o que esse idoso fazia antes? Eu não o conheço. Não, eu tô falando os idosos antigamente. Sabe o que eles faziam? Assim, pelo menos os vários idosos que eu já vi, eles passavam o dia todo na TV, ou eles passavam o dia todo solitários. Então, talvez a rede social, pensando de uma forma positiva, ela foi uma forma que ele se encontrou de se conectar com pessoas no mundo. Porque agora ele consegue comentar, ele consegue curtir, ele consegue... Deu abertura para ele. Ele consegue mandar um direct, demonstrar seus sentimentos. Então, assim, por exemplo, no caso de um idoso, eu vejo isso como algo extremamente positivo. Sim. Porque numa fase dessa da vida, o que você faria diferente? Vai ler. A maioria tem problema de vista, fica bem difícil ficar lendo. Mas, por exemplo, quando eu falo de o meio pode ajudar com que isso não se torne um vírus na vida da pessoa, por exemplo, a minha baby. Eu sempre olhava as crianças dançando dancinha de TikTok, eu olhava e falava, que horror, como que uma mãe deixa fazer isso, dancinha de TikTok, eu achava ridículo. Aí eu olhei, tem uma semana que a minha baby começou com essas dancinhas do TikTok, eu fiquei desesperada. Mas aí eu olhei e falei, calma, vamos controlar isso. Aí eu comecei o quê? Pegar ela e puxar ela pra aprender outras coisas também no dia a dia. Por exemplo, ontem, sentei com ela, apresentei o ChatGPT na sua versão de áudio. E aí eu fiquei, vamos conversar com ele aqui, bater um papo, você vai contar um pouco da sua escola, vai fazer perguntas. Ela começou contando o dia a dia da escola, quando é fé, ela falou, eu quero aprender coisas do 5º ano. E aí começou a fazer perguntas. Então são esses estímulos que a gente tem que dar. Por exemplo, os pais dão esses estímulos para as crianças. Mas tem pais que sabem muito menos que a criança, mas eles têm consciência de saber e buscar conhecimento. Hoje a gente tem bibliotecas públicas. Dentro dessas bibliotecas tem acesso a computador, tem acesso à internet, que eles conseguem tirar um tempo ali que seja de um sábado e ir lá buscar conhecimento para sentar com o filho e fazer com que ele saia da tela. Você, no seu dia a dia, você encontra dezenas de pessoas. Às vezes uma frase que você solta ali muda totalmente a percepção dela. Então é um momento que essas pessoas que já têm essa consciência de começar a compartilhar, porque senão realmente a gente não convive só na bolha nossa, a gente convive com o ambiente externo. Se o ambiente externo estiver bagunçado, vai gerar caos para essa bolha aqui. Os alunos das escolas públicas não têm essa consciência, porque eles usam o celular durante as aulas o tempo todo. E os pais não dão conta de controlá-los, como você disse aí. Então, assim, eu estou trazendo isso para o lado externo, porque a gente tem uma realidade muito grande, diferentemente da nossa aqui, né? Com certeza. Que eles ficam lá o tempo todo, né, no celular, e quando você vai ver, não tem esse viés cultural que você demonstrou sabiamente aí agora, entendeu? Então a preocupação é que a gente pegue tudo isso e ajude essas pessoas, de alguma forma, mostrar para elas, gente, não é assim, eu preciso que vocês busquem as bibliotecas, você busque conversar com a pessoa, entendeu? É nesse sentido que a gente precisa conversar, tá? Compartilhando complementando essa fala sua também, é o seguinte, eu vejo também uma resistência dos professores tentando lutar contra. E assim, os professores, eles deveriam, ao invés de lutar contra a IA, tentar entender como que eles vão usar a IA no dia a dia para gerar mais conexão com os alunos. Eu falo isso porque
Direto eu vou na escola da minha filha e tem aqueles professores que se encantam e pedem ajuda, depois entram em contato comigo. Lore, como que eu posso fazer isso? Esse tempo atrás uma professora perguntou como que ela poderia criar uma animação usando o IA para apresentar um conteúdo na escola. E eu fui mostrar ferramentas para ela, mas tinha vários professores lá dentro que falavam, não, eu não uso isso de jeito nenhum. Esse professor não vai mais se conectar com o aluno de forma alguma, ele tem que entrar no mundo dele. Ele tem que, inclusive, usar TikTok para saber falar coisas de TikTok para criar conexão. De você usar, pegar o quê? Vamos usar o cenário onde o aluno está inserido para fazer comparações com o que eu preciso ensinar para ele. Então, por exemplo, a IA. Hoje o aluno usa através de pergunta. Ele faz pergunta, a IA dá a resposta para ele, acabou. Ele não se aprofunda, porque ele vai só copiar a resposta, não vai entrar na mente dele. Mas e se eu mudar um pouco isso de, por exemplo, em uma escola, eu poderia treinar uma IA, que é justamente o que eu já fiz várias vezes para minha filha. Minha filha tem a própria IA dela, aonde eu vou treinar a IA, que ela vai ajudar o aluno, só que ela não vai dar a resposta de cara para ele. Ela vai dar uma parte da resposta e ela vai fazer uma pergunta para ele que ele seja obrigado a raciocinar sobre aquela resposta, dar um retorno para ela dar continuidade, entendeu? Então, ao invés de ir lá e dar o conteúdo completo, ela vai dando picado, fazendo ele refletir. Então, ele fez uma pergunta e ela vai e responde e devolve uma pergunta para ele novamente daquele mesmo contexto. Aí ele tem que refletir, retornar para ela. E assim ele desenvolve uma conversa com aquela IA. Ao mesmo tempo que ele tá pegando esse conteúdo, ele tá sendo obrigado a absorver, entender e dar retorno. Absorver, entender e dar retorno. Que é a mesma coisa que a gente faz para aprender conteúdos tradicionais, que é o quê? Aprender, entender e explicar para outra pessoa para conseguir absorver muito mais rápido. Mas aí, Lore, como que isso é aplicado na prática? É simplesmente os professores olhar e ver que eles não têm como lutar contra, tentar fazer um movimento interno na escola propondo melhorias e trazer essas tecnologias para dentro. E aí sim, fazendo com que os alunos sejam inseridos. Por exemplo, será que esses alunos não poderiam ajudar a construir essas IAs dentro da escola? Porque construir uma IA envolve muito raciocínio lógico. Principalmente, imagina só, você propor para um grupo de alunos, vamos criar uma IA que entende tudo sobre o DNA humano. Eles vão ficar extremamente empolgados com isso e eles vão ter que aprender sobre DNA humano para treinar essa IA. Então, a gente já muda um pouco do contexto. Eu acho que não é uma resistência dos professores. Acho que a fala não é essa. Eu acho que é como aquele profissional que você disse lá, resistente naquela empresa. Os professores também, eu faço parte dessa classe, precisa passar por todo esse convencimento também, entendimento. Porque o professor hoje tem uma sala com 45 alunos na sala. Essa metodologia que você explicou aí, não vai funcionar, porque ele não dá conta com 45 alunos. Tá? Então, o aluno chega lá, ele chega ansioso por coisa lá que, às vezes, não está ao alcance do professor. Muitos alunos vão por causa da merenda na escola hoje, entendeu? Então, ele não tem como ele criar uma IA, sendo que ele quer alimentar. Ele quer saber o básico lá. E o professor, da forma que nós estamos, ele não dá conta. Ele não tem motivação, ele não tem técnicas, ele não tem ferramentas para fazer isso com uma sala de 40 alunos. Tá? Nós temos hoje 500 mil alunos no estado. Ele não dá conta de fazer isso. Claro que isso não é dizer que não vá fazer. Eu acho assim, tem que repensar a sua metodologia, a sua ideia, tá? Porque dessa forma não funciona. Bom, assim, eu acho que a gente está num período de transição e todo mundo está aprendendo muito com ela. Então, o humano, ele vai sempre ser aquela parte que vai se importar. O professor, ele é essa pessoa hoje. É a pessoa que se importa com os alunos e que entende cada um deles. Uma IA, futuramente, ela vai conseguir fazer isso de forma muito mais exponencial. Sim. Mas hoje é realmente o professor que está ali à frente, é ele que precisa entender como que essa metodologia pode ensinar ele a fazer melhor o conteúdo para aquela turma, para aquela sala. E aí, claro, hoje cada aluno quer pertencer a uma comunidade e às vezes ele não acha essa comunidade dentro da sala de aula. Então ele utiliza das redes sociais para criar ou para ir atrás dessa comunidade. E hoje a gente não está nem falando de comunidade na cidade, a gente está falando de comunidade no mundo. Né? Então o aluno está buscando aquilo. Sim. Então as redes sociais são importantes para o aluno ter as formas dele se expressar de uma maneira clara dentro de um grupo que aceita as ideias dele, independentemente de quais sejam. E o professor, ele realmente está nesse momento de transição muito forte, aonde ele tem que não só entender da tecnologia,
entender dessa nova tecnologia que está vindo, né, da inteligência artificial, e também entender do ser humano, que é o aluno, porque ele não pode deixar aquele aluno se desgarrar ou se perder ali no meio daquele processo, né? Processo educacional. Marcos, eu entendo perfeitamente, só que na prática não funciona assim, entendeu? Nós aqui discutindo, gravando, iluminado, é muito bonito, mas na prática, na sala de aula, não funciona assim. A gente precisa passar de uma reformulação educacional muito grande para isso, entendeu? Muitas ações precisam ser feitas na educação para que isso aconteça. O próprio MEC tem ações importantíssimas sobre isso aí, mas é muita gente, é um público muito grande a ser trabalhado, né? Não é que não precisa ser. Claro que precisa, como você mesmo falou, só que é um desafio muito grande pra gente. Wesley, então assim, vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte, assim, a gente vai incorporar aqui o podcaster e só fazer uma pergunta para você, então, Sim. nesse sentido também. Você como um professor, Sim. você como uma pessoa que realmente já está à frente de toda essa estrutura, que você tem essa vivência do dia a dia de muitos anos, né, e com certeza muito competente no que faz, eu queria saber assim, diante da tecnologia que está vindo aí, é um tsunami que a gente está vindo por aí, certo? A inteligência artificial ela vai mudar tudo, a forma Sim. que a gente consome as coisas, a forma que a gente vê o mundo, a forma que a gente conversa com o mundo. Então, assim, você, olhando isso, na velocidade que está vindo, como que você vê esses jovens? Vamos pegar um jovem de... Até qual idade que você dá aula? 14. Até 14 anos. Fundamental então, até 14. Vamos pegar um jovem de 10 anos de idade. Para ele chegar nos 14 agora, assim, nesse último período. Como que você gostaria que ele fosse ensinado hoje para que quando ele tivesse 14, ele estaria adequado para habitar esse novo mundo que a gente está vendo e que está vindo por aí? Da forma que nós conversamos. Ele precisa ser educado, como a Lori falou, como você falou. Só que nós não temos as ferramentas atuais para isso. A gente não tem braços para fazer isso hoje na educação pública. É isso que eu estou dizendo. O ideal é esse. Tem um cenário ideal e tem o real. É isso que eu estou dizendo, entendeu? Nós precisamos fazer isso, precisamos. Temos que ter braços para isso. Ter políticas públicas que façam isso. É isso que eu estou dizendo. Que a gente tem que discutir, claro que tem, mas ainda não chega na ponta dessa forma, entendeu? Não chega. Ou seja, nós professores vamos ser atropelados pelos alunos, porque ele já está tudo na mão deles, está tudo lá, acontecendo o tempo todo. E nós não temos condições, da forma que estamos, de realizar isso, entendeu? É o sonho de todo mundo, é o sonho nosso, não tenha dúvida nenhuma. Espetacular. Posso compartilhar uma coisa aqui? Quando eu fui fazer publicidade e propaganda na PUC, eu lembro até hoje, no primeiro semestre eram 7 matérias, 7 professores diferentes. E eu lembro que nos primeiros 15 dias eu tive ali aquelas 6 matérias, na verdade, porque uma professora específica faltou 2 semanas. E eu não me conectei com nenhum. Era assunto chato, a forma de aplicar esse conhecimento lá dentro era chato pra cacete. Publicidade, propaganda, estudando sobre publicidade na era militar. Era uma coisa mais chata do que a outra. Eu olhei pra aquele negócio e, sinceramente, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu vim aprender a fazer publicidade, a fazer marketing, criatividade. O campo da criatividade deveria ser muito ressaltado lá dentro. Não tinha nada disso. Chato. E eu falo que é a mesma coisa que os alunos. A gente ficava conversando e a gente questionando o que a gente estava fazendo lá, se a gente tinha escolhido o curso certo. E é um pensamento de ambos, exceto daqueles puxa-saco do professor, porque tinha algum vínculo e tudo mais. E aí, na 3ª semana, chegou uma professora chamada Vanessa Pazini. Essa professora de cara, inclusive minha mentora, na primeira aula dela, ela chegou, levou óculos VR. Nos óculos VR, ela formou grupos, deu ali 6, 7 grupos, e aí cada um desses óculos que ficava por grupo, ela colocou uma cidade fora do país diferente, Paris, Roma e tudo mais, e foi colocando essa cidade. E aí ela olhou e falou bem assim, olha, a primeira dinâmica, vocês vão ter que entrar aí no óculos e vão na realidade virtual, e vão ter que pensar em um produto e uma campanha para vender esse produto nisto que vocês estão vendo. Inclusive, o meu grupo ficou com Paris. Já foi motivador. Isso, a gente entrou assim, viu Paris, ficou encantado. Primeiro, era uma dinâmica totalmente diferente. A gente tinha que criar um produto, a gente tinha que criar uma publicidade. A gente sabia
Não, a gente não sabia, mas ela colocou a gente para fazer algo que a gente não sabia e forçar o nosso cérebro a criar um conhecimento que a gente ainda não tinha adquirido. Isso foi extremamente empolgante. Nunca vi os alunos assim, em nenhuma outra aula, tão motivados a fazer. A gente aprendeu muito mais. Essa foi uma das dinâmicas que ela levou. A outra dinâmica que ela levou foi, ela deu várias balinhas coloridas para cada grupo, e para várias pessoas, e cada pessoa tinha que chegar no valor. Cada balinha tinha um valor e a gente tinha que negociar com cada um e chegar no valor específico. E depois disso, ela perguntava qual que era a técnica que a gente tinha utilizado para chegar no valor. Além disso, ela fazia prova com gamificação, onde ela colocava lá, né, na TV, você ficava com o celular jogando e você fazia a pontuação, tinha que correr, responder a pergunta dela, que era perguntas da matéria dela, de livros que ela fazia a gente ler. E todo mundo se empolgava com aquilo, e no final do semestre, todo mundo tinha adquirido conhecimento da matéria dela. Por quê? Aí ela fez uma única prova escrita, e a gente tirou, praticamente quase todo mundo tirou 10 ali naquela matéria. Estava incorporado aquilo lá, né? Isso. Tava, né? Então, você tá vendo? Foi assim, ela estava inserida no mesmo ambiente desses outros 6 professores. O mesmo ambiente. As mesmas condições, a mesma quantidade de alunos. Só que ela fez uma coisa totalmente diferente. Aí eu retorno para você o pensamento. Será que realmente não é possível fazer nada? Talvez seja impossível fazer tudo. Sim. Mas será que é impossível, tipo assim, fazer alguma coisa realmente para mudar a realidade desses alunos? Eu sei que a maioria deles chega ali, eu sei como que é a escola pública, eu estudei na escola pública até o meu ensino fundamental, médio, tudo foi em escola pública. Só que eu tive os professores que mudaram a minha realidade. Eu me tornei muito boa em matemática por causa de um professor que levava música, cantava música usando matemática. Tanto que eu me tornei muito boa em matemática e fui aprender música, a junção das duas coisas que ele fez. E teve outros professores que marcaram a minha vida lá. E eram professores de um ambiente público, só que com metodologias diferentes, que conectava com os alunos. Então, realmente, será que esses professores não são capazes de fazer nada nesse cenário caótico, que eu sei que é normal do nosso país? Não, muito pelo contrário. Eles têm uma potência muito grande. Né? Eu acho que falta essa formação, talvez, falta entender isso melhor. Como aquela pessoa que você citou no início, né? Acho que falta isso com eles, né? Os professores são os campeões, eu acho, né? Hoje eu estou fora da sala de aula, que eu assumi a coordenação, mas sempre estive. Então, são eles que representam isso, que levam isso, que falta esse trabalho que nós estamos fazendo. Eu acho que por aí a gente consegue. Marcos, o que está por vir com a inteligência artificial? Puxa vida, a gente tá vendo o pior da inteligência artificial hoje, daqui 5 anos. Se a gente colocar 5 anos para frente, é o pior que nós estamos vendo. É a mesma coisa da gente ver aquele celular que abria no começo do tijolão. Exatamente. Então, assim, a inteligência artificial ela ainda vai mudar muito e vai evoluir. A gente quando você fala estamos vivendo o pior, é que vamos ter dias melhores, é isso, né? Não, é que a tecnologia vai evoluir a um ponto que a gente não vai conseguir mais identificar o que é ser humano, o que é inteligência artificial. A não ser... porque quando a gente tem hoje uma IA respondendo, a gente está humanizando ela. Certo. Mas ela vai aprendendo com ela mesma. A China já teve isso, né? Até teve que interromper o processo lá. Sim, ela já está começando... ela já está começando, na verdade, a... Ter vida própria. Exato, já está começando a instigar perguntas. Porque hoje uma IA ela é receptiva. E aí, a IA, ela vai começar também a perguntar, vai falar, por que você está triste? Baseado no seu comportamento. Por que você... Isso já faz mesmo. Então, nesse sentido, ela entende que está triste hoje, mas ela não estimula, ela não é ativa. Ela é só passiva. Mas a gente vai ver uma IA ativa ainda. A gente vai ver uma IA dentro de bots, dentro de realmente robôs. E aí, a gente vai ter que começar a conviver com essas personalidades dentro da nossa sociedade. E aí, então, assim, Dá para você prever um comportamento nosso
que nós temos que mudar? O ser humano ele é muito adaptável. Eu penso que a gente vai conseguir adaptar de uma forma tranquila, até porque a IA ela não está vindo, como a Lori disse, assim, muito bem dito, né? Assim, não é para substituir ninguém. Sim. Ela está vindo para impulsionar o desenvolvimento. Então, se ela automatiza procedimentos repetitivos ou processos repetitivos, o ser humano ele tem tempo para pensar ou ele tem jeito de ser mais humano ainda. Mas com a velocidade de aprendizagem de uma máquina, vai acabar substituindo mesmo. Você não acha, Lori? Sim. Não é? Inclusive, já existe já uma conversa sobre isso dos grandes, dos bilionários, porque é o seguinte, no futuro não vai ter emprego para todo mundo. Isso é fato, porque está automatizando muitos processos. Uma empresa precisava de 10 vendedores, vai ficar só com um, e a IA. E aí, o que está sendo discutido é um salário base para todos os países ter que oferecer esse salário base para a população inteira que não vai conseguir ser realocada. Ainda é uma discussão, inclusive o Elon Musk que abriu essa pauta, né, falando, porque apesar das pessoas falarem que os bilionários não pensam na população, mas sim, eles estão pensando em social, inclusive é um dos que mais fazem ação social, e o Elon Musk falou isso, que vai ser impossível todo mundo ter emprego, porque a maior parte dos empregos vão ser automatizados e o governo tem a sua obrigação social de ajudar essas pessoas. E aí a solução que vários propuseram foi justamente um salário base para que elas sejam capazes de ter ali viver de forma digna. Certo. As IAs, elas têm um custo muito alto, né? Se eu tenho aí um data center... Se você faz o custo de desenvolvimento, alto, né? Com certeza. Até eu li recentemente, não tão recente, uns 4 meses atrás, que o ChatGPT da OpenAI dá prejuízo. No início deu prejuízo. Não sei como é que está agora, mas estava dando prejuízo. Continua dando prejuízo. A quantidade de data center que tem para mover todas essas relações neurais dentro da máquina, não é? Sim, a gente vai adaptando isso também, né? Então, assim, hoje o desenvolvimento são só para Big Techs. Big Techs, de fato. Então, a gente vê a Amazon, Google, OpenAI, tem algumas outras, acho que é NVIDIA, Meta. A NVIDIA acabou de lançar uma IA generalista que, assim, bateu, assim, 10 vezes mais do que qualquer outra do mercado. E passou a ser a mais rica do mundo. Sim, porque, assim, a NVIDIA foi muito estratégica, que é o quê? Ela, enquanto todo mundo estava fabricando IA, ela olhou e falou, eles vão precisar de hardware super potente. Então, eles investiram em desenvolvimento de hardware. Então, todo mundo se tornou dependente da NVIDIA. E aí eles olhou e falou, temos os melhores hardwares do mercado, e se a gente começar a fazer IA agora? E aí foram para isso. É isso. Mas assim, isso também mostra que é muito legal essa questão da visão. Né? Então as pessoas que têm uma visão além do dia a dia, elas podem vir a surfar uma onda muito melhor lá na frente. Claro que existe uma conjunção de mundo e tudo mais para aquilo acontecer, mas a NVIDIA começou lá atrás, desacreditada possivelmente. A OpenAI, inclusive, o CEO da OpenAI hoje, ele falou assim que na época que eles começaram, as pessoas riam deles. Assim, que vocês estão ela é recente, de 3, 4 anos para cá? É o GPT. Não. Sim, é o GPT. Mas a empresa, ela é recente? Não, ela tem mais de 10 anos, se eu não me engano. Isso, assim. Exatamente. Então, eles começaram ali, 2012 por ali, 2013, eles ficavam passando lá no campus e as pessoas rindo. Né? Por que vocês estão fazendo isso? Que bobagem, que isso? Então, assim, e hoje eles conseguem ser. Mas esse é o visionário, esse é o pioneiro. O pioneiro, ele consegue enxergar uma tecnologia e ele já trabalha nela, né, a partir do momento que ninguém está acreditando, mas quando todo mundo passa a depender daquela tecnologia, ele já está na ponta, porque ele apostou. Certo. Recentemente, a rede social X, tem que falar antigo Twitter? Todas as vezes você fala isso, né? Todo mundo fala, né? Foi bloqueado no Brasil por infringir as leis aí, né? Vocês acompanharam tudo isso? Vocês têm as opiniões formadas, com certeza. Eu gostaria de ouvi-lo sobre isso. Polêmico. É bem polêmico. Polêmico, né? Bem assim, polêmico. sem a gente... sem ir para o lado jurídico, né? Sem ir para o lado jurídico ou político, ou político, né? Tá, claro. Assim, a minha opinião é que a gente tem que ter liberdade. Liberdade de expressão é uma das grandes conquistas que a internet deu para a gente. Sim. Então, a partir do momento que você tem liberdade de expressão, desde que essa liberdade de expressão seja autorresponsabilizada, eu acho que é
É plausível. É um crime você punir qualquer pessoa de falar alguma coisa. Sim. Você pode não concordar com aquela pessoa, essa pessoa pode ser responsável juridicamente se ela infringir algum tipo de lei talvez assim, de uma forma... Infringir, que elimina a liberdade de outra pessoa, difamação, isso, exatamente, calúnia, preconceito, essas coisas assim, porque isso, racismo, preconceito, enfim, essas coisas, elas são puníveis por lei, e isso a gente já chegou num consenso como sociedade que é importante. Certo. Porém, a questão da gente tolher a liberdade das pessoas de falar o que elas pensam, eu acho que isso também assim, não é uma forma muito saudável. Não é o caminho, né? Não é uma forma muito saudável. A gente tem que educar as pessoas para falarem. Como a Lori falou, né? Deu abertura para as pessoas falarem, escreverem, né? Se relacionarem de forma diferente, né? E você tirar isso das pessoas, às vezes, é meio agressivo. Sim. Minha opinião é que toda essa censura ela vem acontecendo por fatores políticos, de pessoas expressando as suas opiniões políticas e sendo punidas por isso. Isso para mim é ridículo. Você tira a liberdade, você gera um motim, um caos de pessoas contra pessoas, grupos contra grupos, e isso é horrível. Por exemplo, existe leis para punir pessoas. Se uma pessoa foi lá e publicou algo dentro de uma rede social, tipo assim, eu sei, por exemplo, pornografia não consegue publicar, porque já existe um algoritmo para rastrear isso, é impossível. Mas, por exemplo, falas, textos, como que uma rede social vai saber que aquilo é fake news? Porque antes a gente tinha portais de notícias super sérios, e esses mesmos portais de notícias estão sendo comprados para compartilhar fake news. Então, hoje, é praticamente impossível você saber o que é verdade e o que é mentira. Então, se você parar para olhar como que é uma rede social, o dono dessa rede social, o grupo dessa rede social, vai saber que aquela informação compartilhada é fake news ou não. Então, o que tem que ser punido é a pessoa por trás. O Marcos compartilhou uma ideia esse tempo atrás que eu achei genial, que é o quê? Cada pessoa que for criar uma rede social deveria ser obrigada a colocar o seu CPF, fazer uma identificação de imagem, para ficar atrelado a ele, aquela conta dele. Porque qualquer coisa que ele fizer a partir dali, ele vai ser punido. Porque não é culpa da rede social se eu vou compartilhar, por exemplo, uma fake news, se eu vou xingar alguém, se eu vou cometer racismo, é culpa minha. Eu devo ser penalizada por conta disso, e a gente já tem leis, né? Já tem modelos punitivos para esse comportamento. Agora, a rede social, a partir do momento que ela começa a manipular a população, ela começa a privilegiar certos tipos de informação, fake news ou não, para privilegiar alguns partidos, alguns políticos, isso sim seria crime. Aí isso deveria ser punido. Agora, comportamento das pessoas, impossível. Mas as redes sociais nunca vão exigir CPF, porque elas têm interesse em massa, né? Aí vai restringir um pouco, elas não vão fazer isso. Mas aí é onde o governo pode entrar e obrigar? Seria o sonho nosso, né? É onde o governo pode responsabilizar, entrar. né, Lori? Mas o governo pode entrar e obrigar. E se todos os governos... isso é um movimento que eu apoiaria. Se todos os governos entrassem e falar, a partir de agora, se você quer funcionar a sua rede social aqui dentro do meu país, você é obrigado a fazer isso, ao invés de virar e falar, não, você não vai atuar do meu país. Você falou em fake news aí, que às vezes... Você até falou, é difícil você identificar que é fake news ou não. A gente acaba acreditando mesmo, é tão bem feito, né? E como que faz pra gente ajudar as pessoas a identificarem fake news, Marcos? Como é que a gente... Com educação mesmo, a pessoa pesquisando, né? A pessoa pesquisando mais a fundo, sabendo, é formação do ser humano, né? Para entender quais são os conceitos, quais são princípios, né? A gente ensinar para a população princípios básicos, e isso é a escola, realmente, isso é a formação da pessoa. Perdão, eu falo assim, não é a escola, isso é a família que inicia e a escola complementa. Perfeito, então, nesse sentido, é a única forma que a gente vai ver. Inclusive, tem alguns países que já estão começando com cursos ou então matérias que são para a identificação de notícias, para a averiguação dos fatos. Todos nós temos que ser um pouco jornalistas hoje em dia. Temos. Né? Eu, no meu departamento lá, a gente tem o núcleo diversificado, talvez seja diferente para vocês o vocabulário, onde você cria uma eletiva. A eletiva não faz parte da base comum que o MEC exige. E eu luto para que tenha uma disciplina nesse sentido. Sobre inteligência artificial, sobre fake news, acho que tem que chegar na escola isso também, pegando a sua fala aí.
Você ia falar, né? Complementando, é impossível fazer isso praticamente baseado no que eu fui pesquisar e estudar. Por exemplo, teve algumas matérias que foram compartilhadas que me interessaram e eu fui aí pesquisar, descobri. Aliás, em alguns lugares falaram que era fake news, em outros não. Eu olhei e falei, peraí, deixa eu pesquisar na internet pra descobrir se é fake news ou não. É impossível. Porque se você passar, por exemplo, por 10 matérias ali, 5 vai falar que é fake news, 5 vai falar que não. Aí você continua pesquisando mais a fundo. Se não for algo que existe um artigo por trás daquilo que foi publicado, fica praticamente impossível você saber se é verdade ou não. Porque você vai acabar acreditando em jornais que hoje em dia, na minha opinião, perderam muito a credibilidade por tendenciosos, né? Isso, perderam muito, estão constantemente de forma evidente manipulando a sociedade. Então, na minha opinião, fica praticamente impossível você saber se é fake news ou não. Então, é um negócio de que conscientização de, evite compartilhar notícia. Não compartilhe notícia que existe uma possibilidade de ser fake news. Você não vai saber se é fake news ou não. Então, não compartilhe. Da gente parar de ser esse propagador de fake news. Porque o jornal cria e as pessoas compartilham. Se a gente para de compartilhar, a gente tira o poder desses portais de notícia e a gente elimina essa fake news. Muito bom. Não, vamos ter que marcar outro podcast. Já estamos no fim. Claro. Marcos, muito obrigado. Você é maravilhoso, você é muito bom. Laure, você é maravilhosa. Obrigado pela presença, tá? Temos muito a conversar, vocês trazem contribuições valiosas para a gente, tá? Para toda a sociedade, para o nosso público. E eu quero agradecer com a sua mensagem final com a inteligência artificial. Bom, primeiro de tudo, abracem a inteligência artificial, é algo que veio, que não tem mais jeito de volta. Então, fiquem bem com essa tecnologia, coloquem ela do lado de vocês e alavanquem a sua carreira e alavanquem principalmente o ser humano que tem dentro de você, porque deixa a inteligência artificial fazer aquelas coisas básicas que estão no dia a dia. Se quiserem conversar mais sobre inteligência artificial, vamos conversar nos nossos canais. A gente está sempre assim, aberto e disposto a conversar sobre esse tema no Instagram. Pode vir lá na Acelere, no nosso hub de inovação. Enfim, vai ser um prazer a gente estar trocando essa ideia e fazendo acontecer, claro, para acelerar processos, tanto pessoais quanto empresariais para vocês todos. Excelente. Laure? O que eu queria falar é o seguinte, a IA, ela tá, na verdade, ela é uma ferramenta extremamente acessível para qualquer pessoa hoje que tenha acesso à internet e uma máquina, seja um computador, ou seja um celular, ela tem a sua versão gratuita. E então, assim, as pessoas, elas podem utilizar ela para o campo de evolução de conhecimento e de habilidades. Então, começa a fazer boas perguntas para a IA, começa a melhorar essas perguntas ainda mais, questionar a IA. Por exemplo, quando eu vou corrigir um texto de português com a IA, com o ChatGPT, eu não falo para ele só corrige para mim, eu peço para corrigir, peço para ele me falar o que ele corrigiu e por que estava errado. E aí eu leio aquele texto e eu estou melhorando o meu português por conta disso. Então as pessoas utilizar essa ferramenta a seu favor. Ela está acessível muito mais talvez de que contratar um professor particular, que não é uma realidade na maior parte da população. Sim. Mas é você ter um professor particular ali gratuito, acessível para você e você começar a usar isso para ampliar. Por exemplo, quem quer estudar medicina? Existe grande parte da população pobre que tem um sonho ali de formar em medicina, mas que não tem acesso, às vezes, a um bom livro, acesso a um bom cursinho, e que pode utilizar o ChatGPT, por exemplo, para perguntar quais são os campos de conhecimento que precisa desenvolver para conseguir passar numa prova. Depois disso, pega um campo de conhecimento desse e fala, esboce para mim um plano de estudo. Criou um plano de estudo, pega aquele tópico e joga para aí. Agora eu quero um texto falando tudo sobre isso. Então você começa a destrinchar esse conhecimento usando a IA a seu favor. Então façam isso para vocês conseguirem evoluir, enquanto vocês talvez demorariam um ano ali para evoluir das formas tradicionais. Com a IA, possivelmente vocês vão conseguir ir na metade, talvez em até 30% desse tempo. Então consegue sobressair ali. A assessoria de vocês, eu gostaria de ouvir sobre isso também, que no início nós falamos, né? Como é que é a startup de vocês? O que
Quais serviços que vocês prestam? Acho que é interessante a gente conversar sobre isso também. A nossa startup, ela desenvolve inteligências artificiais atualmente conectadas com o WhatsApp, a partir do mês que vem também conectada com o Instagram e outras plataformas, aonde elas cuidam do atendimento, do primeiro atendimento dentro de uma empresa. Quando esse possível cliente entra em contato, eles vão primeiro conversar com essa IA, ela vai tirar todas as dúvidas, ela vai fazer uma qualificação ali para saber se ele é um cliente ou não, e a partir disso, no momento de fechar a venda, aí sim vai para o humano. Hoje o nosso foco principal é as pequenas e microempresas, porque, primeiro, a gente tem uma razão social por trás disso, então a gente tem esse objetivo de ajudar com que elas tenham acesso ao que há de melhor das ferramentas e consigam ter poder competitivo para sobressair no mercado, senão elas vão ser esquecidas. E também porque é muito mais fácil uma pequena empresa aderir a uma dessas tecnologias do que a grande, que precisa encaixar ali em todo o seu, a sua parte operacional. E agora a gente tem também as meta-humanas, que são avatares 3D extremamente realistas, que ficam dentro de televisões, que tem uma câmera e um microfone, que elas são capazes de ter conversas fluídas com as pessoas. A gente hoje vai colocar, o nosso foco está em grandes empresas, até porque o custo de API dela ainda é extremamente elevado, mas a gente já está analisando aí outras possibilidades e quem sabe escolas também. Muito bem, parabéns. Marcos, qual que é a razão social da sua empresa? Não é o nome. Qual que é a razão de você trabalhar socialmente? Claro, acelerar as empresas, conectando elas do tradicional para a inovação através de tecnologias disruptivas. Uma dessas tecnologias é a inteligência artificial. Muito bem. Muito obrigado pela presença. Laure, prazer em conhecê-la, prazer em conhecê-lo. Vamos marcar outro depois. Vamos, Obrigado. claro. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigado. Um abraço.